Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. Neste 1º de maio, o Brasil vive um Dia do Trabalhador sem muito o que comemorar. O presidente Lula, ex-sindicalista que dizia representar a classe trabalhadora, fugiu das ruas, optando por um pronunciamento gravado com medo de vaias ou da baixa adesão popular, como no ano passado. A taxa de desemprego voltou a subir e a realidade mostra que, mesmo após 17 anos de governos petistas, o povo continua sem emprego, sem dignidade e agora até sem liberdade. Isso porque, enquanto o país enfrenta uma crise social e econômica, o ministro Edson Fachin, daquele tribunal, quer empurrar o Congresso a aprovar a censura disfarçada nas redes sociais, com o pretexto de conter fake news. Fachin quer limitar o debate público e enfraquecer o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão como cláusula pétrea. Mas antes, eu quero dar esse recado aqui. Antes da gente começar o nosso programa propriamente, eu quero dar esse recado aqui. Você já ouviu falar desse perfume aqui? É o perfume que estamos lançando, é o Etché, Uma Noite em Sevilha. É uma excelente opção de presente para esses dias vindouros. Se você tem aí alguém para presentear, está aqui a excelente opção. Um perfume unissex, um perfume que pode ser usado em qualquer ocasião, pode ser dado para o seu avô, para a sua avó, marido, esposa, filho, filha, namorado, namorada, para quem você quiser, um amigo, uma amiga. E esse é o tipo de perfume que, aonde você chega, você será notado. É isso que você quer? Você quer ser notado? Você quer chegar no local e alguém falar: nossa, que cheiro bom, que cheiro é esse? Aí você diz: sou eu. É esse aqui, ó. É o perfume Etché, Uma Noite em Sevilha. Para adquirir esse perfume, basta acessar o site que está aparecendo na sua tela, etchelojavirtual.com, ou acessar o QR Code e fazer o seu pedido. É um produto de luxo, muito elegante, mas o preço é bem camarada. Ok? E você pode pagar com cartão de crédito, Pix, da maneira que quiser. Acesse o site aí que você está vendo, etchelojavirtual.com, e faça o seu pedido rapidinho. E você adquirindo esse produto, você está ajudando a fortalecer o nosso canal também. Ok? Então vá lá, etchelojavirtual.com, e faça o seu pedido. Muito bem, agora vamos para o programa. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Essa data já foi bem comemorada no passado, em outras épocas, e deveria estar sendo sempre vista com muito orgulho e satisfação. Não é verdade? Porque, afinal de contas, é o dia do trabalho, daquele que passa a vida inteira dando duro para levar o sustento digno da família para casa todo fim do dia. Mas quem dera que o Brasil inteiro estivesse em outro nível, com capacidade para comemorar essa data, porque o trabalho dignifica o homem, traz estabilidade nos relacionamentos e afasta sentimentos destrutivos de fracasso. O trabalho é uma realização, é uma conquista, é uma bênção. Bem-aventurado e agraciado é aquele que pode usufruir de uma profissão. E deveríamos todos estar nesse momento de sonho, de glória. Sabe por quê? Porque a narrativa que nos contaram de que tudo se resolveria com os governos de esquerda foi colocada em prática durante muitos anos consecutivos e não deu resultado nenhum em nenhum dia sequer. Se tivesse dado certo, estaríamos hoje na glória. Para se ter uma ideia, desde 2003, esse papo de colocar comida na boca do brasileiro e emprego para chamar de seu faz parte de discursos populistas de palanque. Mas até hoje não se constatou nenhum resultado positivo do que foi prometido. Absolutamente nada. Ou foi? Claro que não. A primeira vez que Lula ascendeu ao poder, muita gente achou que o país, enfim, tinha alcançado o que sempre sonhou: vida digna para o pagador de impostos. Ele passou 4 anos prometendo isso, enchendo a cabeça do pobre de esperanças, mas sempre deixando as realizações para o mandato seguinte.
porque era a garantia de que ele tinha de continuar no poder. Mas o brasileiro não melhorou e veio a promessa de que, com a Dilma, o sonho se realizaria, enfim, porque o PT era a melhor opção e coisa e tal. Não realizou e prometeram de novo, e o povo acreditou pela quarta vez. Dilma foi reeleita e deixou o país chegar a incríveis 14 milhões de desempregados, de miseráveis e desesperados. Mas como assim? Sendo que o governo dos sonhos, do pobre e da esperança já estava no poder há 12 anos ininterruptos. Como isso aconteceu? A situação piorou tanto que ficou insustentável a permanência dela no cargo, na presidência. E mesmo assim o atual presidente ainda disse que tinha sido golpe a retirada dela do poder porque ela estava indo muito bem. Bem nas mentiras. O país estava com um déficit insustentável e acabaria falido a qualquer hora se nada fosse feito. Mas as narrativas continuaram, com a intenção de fazer o que sempre fizeram, enganar o pobre do povo brasileiro, fazer ele acreditar que desta vez iria, e nunca foi, como nunca vai. Michel Temer assumiu apenas por 2 anos. Não há o que fazer com 2 anos de mandato, nem de respirar direito, ou fazer conchavos. Se um mandato de 4 anos já é pouco demais, imagina de 2 anos. Lembre-se que o país estava destruído com 14 milhões de desempregados. Quem conseguiria arrumar a casa desse jeito com apenas um mandato de 4 anos? Quem? Apenas aquele que estivesse inteiramente comprometido com a verdade e a ética, com a vontade de fazer o melhor para o Brasil. Esse sim conseguiria arrumar o que estava estragado. E por incrível que possa parecer, ele veio, ele apareceu, saiu do nada, ficou 4 anos e consertou o que estava destruído. O sonho, enfim, se tornava realidade pela primeira vez. Alguém que não pensava em si mesmo, e sim no povo, como deveria ser. Bolsonaro passou o tempo todo lavando a sujeira que tinha ficado no Congresso. Não fez conchavos, não negociou com ninguém emendas, não distribuiu cargos e congelou a farra com verbas da Lei Rouanet para artistas sanguessugas que usam até hoje o dinheiro público, o dinheiro do povo, e depois ainda cobram ingressos daquele que emprestou o recurso, o dinheiro. As estatais saíram do prejuízo. A saúde teve aumento de salários. Os trabalhadores da saúde ficaram satisfeitíssimos. Não houve greves no período em que ele comandou o país. Estava dando tudo certo, para desespero dos que tinham interesse em ver o Brasil ferrado, lascado. Por isso o retiraram do poder e criaram uma imagem que só existe nas narrativas que contam com o apoio da imprensa marxista de Araque, sem vergonha, que estava e ainda está mesmo interessada apenas na verba da Secom. Criaram um estereótipo, uma figura que era chique dizer, era elegante dizer, ele não. Usaram os artistas e formadores de opinião para mentir e criar a imagem de que ser contra Bolsonaro era cult, era elegante, era nobre. E os que compraram essa ideia não perceberam que estavam sendo usados, enganados como massas de manobra. Hoje, no 3º mandato do encantador de serpentes, no 3º ano de um mandato de 4, o Brasil se depara com uma triste realidade. Exatamente no dia que o país deveria comemorar uma data tão importante como é a do trabalhador. O Brasil voltou à era Dilma, talvez até pior. A taxa de desemprego no país voltou a subir para 7% no primeiro trimestre de 2025, conforme dados divulgados pelo IBGE,
pelo próprio IBGE, que levanta suspeitas com relação à credibilidade quando divulga números desfavoráveis ao governo. Esse crescimento é atribuído ao aumento de 13,1% no número de pessoas buscando emprego, totalizando 7,7 milhões de desocupados. Simultaneamente, houve uma redução de 1,3 milhão na população ocupada, especialmente em setores como construção, serviços domésticos e educação. Uma redução. Isso no terceiro ano de mandato. Como se vê, o caos só cresce, novamente, quando deveríamos estar hoje vivendo no paraíso dos sonhos. Se o que essa gente sempre disse esse tempo todo, que tem a fórmula do sucesso, que prima pelo bem-estar do trabalhador, do pobre, se tudo isso fosse verdade, o Brasil estaria entre os melhores países do mundo. E está? Afinal de contas, quando a gente leva em consideração o tempo dessa gente no poder, 8 anos consecutivos do primeiro e segundo mandatos, 6 anos consecutivos da era Dilma e mais 3 anos consecutivos do terceiro mandato de Lula, temos incríveis 17 anos do PT no poder. 17 anos que essa gente teve a oportunidade de provar as suas teorias. 17 anos. E como está o Brasil hoje? Em que governo os brasileiros viveram as melhores experiências? Em que governo? Me diga. São 17 anos. Isso não é tempo mais que suficiente para se provar uma teoria? E por que o Brasil não está livre da miséria e do desemprego, como sempre prometeram esse tempo todo? Por quê? É sim, tempo mais que o suficiente. É a única coisa que eles conseguiram mostrar até agora. A única coisa que eles conseguiram mostrar até agora é que tudo o que eles disseram e que dizem e fazem é extremamente ruim. E o que dói na gente é que o povo ainda continua acreditando. Tem gente que continua acreditando, sendo enfeitiçado e não conseguindo enxergar a verdade, apostando sempre no agora vai dar certo. Só que esse agora nunca chega, nunca vai para frente. E o povo não vê, não enxerga. O Brasil não tem motivo algum para comemorar o Dia do Trabalho neste 1º de maio. Não tem nenhum motivo. Mesmo acreditando que os números do IBGE são reais, ainda assim a estatística é de assustar, é preocupante. Talvez a realidade seja até muito pior. É muita gente sem emprego e sem motivos para comemorar. Como se isso não bastasse, os envolvidos do governo ainda aparecem como os usurpadores dos pobres aposentados e pensionistas, que passaram a vida inteira apostando no benefício, economizando para, no fim dos tempos, viver uma vida melhor, para que pudessem ter um final de vida com mais dignidade. Até nisso eles meteram a mão. Isso é muito sério, é muito cruel e que sirva de alerta para os que ainda estão dormindo. Daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas interessantes que podem mudar essa situação de uma vez por todas. Vamos abrir espaço agora para o nosso apoiador e já voltamos. É bem rapidinho, não saia daí, por favor. A gente volta já já. Até logo. Meu amigo, boa tarde para todos aí da equipe. Nossa, esse remédio é inesquecível. Muito bom mesmo, que eu e minha esposa estamos tomando. Eu começamos a tomar, vai fazer, acho que uma semana vai fazer já. Rapaz, que diferença tá fazendo para nós. É um outro tipo de vida. Nossa, ficar sem dor nossa, não tem coisa melhor. Que maravilha. Tá sendo muito bom para nós o remédio, hein? A pomada, então, nem se fala. A pomada é boa. Meu ombro, tô sentindo uma dor no ombro, por causa de muito força repetitivo. Uma dor no meu ombro. Eu não fiz cirurgia, que se fizesse cirurgia, acho que ia piorar mais.
Só com uma massagem, fazendo agora com essa pomada, tá me ajudando pra caramba. E a dor na perna, intestino, parece que foi o tipo de uma borracha, passou. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho de que realmente esse produto funciona e funciona rápido. E hoje, uma data especial, né? O Dia do Trabalhador, né? Um feriado. Esse é o dia para você tirar para cuidar da sua saúde. Esse é o dia para você parar e pensar assim: hoje eu não penso em trabalho, hoje eu penso na minha saúde. Porque, gente, sem saúde ninguém consegue trabalhar. Essa é a realidade. E tem muita gente que é impedido de trabalhar por conta da dor. Sente dor no joelho, sente dor na coluna. Tem gente que trabalha de freelance, né? Trabalha autônomo. E aí, sem saúde, então, já se viu, né? Não tem salário. E aí, como é que vai trabalhar? Tem muita gente assim. Pessoas que, infelizmente, hoje se aposentam e aí precisam complementar a sua renda com algum bico, alguma coisa e não conseguem trabalhar. É o que eu falo, gente. Saúde vem em primeiro lugar. E se você está sofrendo com essas dores, você precisa entender que o articular, que ele é o único produto no Brasil que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. E isso acontece por conta da fórmula nobre, por conta da fórmula premium que ele tem. Em um só produto, você tem todas as propriedades que são necessárias para uma pessoa que sofre com dor. Se você levar o articular para o teu médico, ele vai falar assim: pronto, tem tudo que você precisa nesse produto. Já tem uma alta concentração de condroitina, já tem magnésio, já tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Esse é o principal, esse tem que ter sempre destacado porque ele faz a reconstrução de toda a cartilagem perdida. Hoje, para quem tem artrose, para quem tem desgaste acelerado, para quem tem osso batendo com osso, aquele atrito entre as extremidades, só existem 2 tratamentos. Primeiro, cirurgia, prótese. Segundo, infiltração. Todo mundo sabe que a infiltração ela é caríssima e os convênios médicos hoje não estão cobrindo, porque a matéria-prima é cara. Só aqueles convênios mais caros que cobrem. Então, por exemplo, para você comprar uma injeção de ácido hialurônico, lá na clínica ortopédica é R$2.000, até 3, dependendo da clínica. O mesmo conteúdo da injeção está dentro do Articular. É por isso que ele é um produto nobre, um produto premium, um produto que dá resultado, porque é o que você precisa. Quem tem dor precisa de resultado. Quem tem dor tem pressa. E se você também tem pressa, você vai aproveitar hoje esse Dia do Trabalhador, esse feriado e vai ligar, porque hoje tem a famosa promoção do feriado. Somente para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto do feriado ativado. É o desconto máximo. Hoje é o dia. Então aproveita, pega o seu telefone e ligue nesse número: 0800 591 4391. 0800 591 4391. Ligação gratuita, o telefone também tem o WhatsApp, tem a opção também do QR Code, você pode apontar a sua câmera, cai direto com atendimento, não é inteligência artificial, não é robô, são pessoas capacitadas que entendem do assunto e que vai com certeza dar o tratamento que você precisa, para que você definitivamente acabe com essa dor, com esse sofrimento. Então ligue agora, peça o seu Articular aqui e ganhe o descontão do feriado. 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, fizer o seu pedido, ganha de presente uma Alexa de última geração. Todo mundo sabe que a Alexa hoje é extremamente necessária em casa. Se você não sabe o que ela faz, ligue. Ligue hoje você pedindo, você ganha a sua de presente. Telefone 0800 591 4391. E para finalizar, Paulo, feriadão, a gente vai fazer o seguinte: ligou agora, pediu pagamento só pro mês de junho. Ligue 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Quem diria que o presidente do Executivo, que já foi sindicalista e pobre um dia, iria sumir dos eventos públicos presenciais justamente no Dia do Trabalhador? Quem diria? Um presidente que conta com o apoio popular jamais perderia uma oportunidade como essa. Jamais. Mas Lula picou a mula. Se mandou. Não vai aparecer em nenhum evento popular. Preferiu arriscar gravando um pronunciamento pela televisão. Mas como assim? O cara não foi eleito pela maioria dos brasileiros? Não está dizendo que vai ser reeleito? E aposta em um 4º mandato?
Se está tudo tão bem assim como ele prega, por que não aparecer em público? Por que não aparecer em público? A resposta é essa. Simplesmente porque ele está com medo do fracasso de audiência, de público presente, medo que não apareça ninguém e os parcos que ainda aparecerem ficarem gritando palavras de ordem contra ele o tempo todo. Apenas isso. Lula não é um Bolsonaro. Não arrasta multidões por onde passa. E o medo disso ficar claro no Dia do Trabalhador e em plena campanha a todo vapor é ruim demais. É assustador. É destruidor. E o pior, não há como ele reverter essa realidade. A impopularidade do presidente só aumenta. Ninguém aguenta mais a figura dele e as mentiras que ele conta. O país pede pela saída dele. Então, aparecer em público em uma data tão importante como esta é um tiro nas pretensões de continuar a carreira no poder e no Planalto. Lula não governa, apenas pensa em atacar o seu maior rival, Bolsonaro. Sabe que com a presença dele não há a menor chance de vitória. Por isso não pensa em outra coisa, não pensa em governar o país, não pensa em redução de custos, não pensa no trabalhador e no pobre, não pensa no brasileiro. O único que ele pensa é sim em Bolsonaro. Incomoda isso. O país quer crescer, quer evoluir, mas essa mentalidade de governo não deixa, não quer que aconteça. O próprio presidente já disse que quer todo mundo pobre, porque só assim ele consegue trabalhar o sonho, a ilusão, fazer com que as pessoas acreditem que um dia tudo vai mudar se continuarem votando neles. Essa é a mentalidade. Porque se estiver todo mundo bem, qual a razão do partido deles existir? Nenhuma. Porque eles não sabem fazer outra coisa. Não se adaptaram às necessidades modernas. Acham que para se manter no poder tem de estar sempre mirando uma necessidade dramática, trágica do eleitor. Uma necessidade que não mais corresponde à realidade, que nem existe mais e que mudou, e mudou muito. Mas eles acham que tem de ser assim e por isso querem todos sofrendo na miséria para justificar a existência deles. A esquerda, mesmo com um comunista declarado no poder judiciário, está fadada à extinção, ao fracasso total. Não se sobrepõe nas eleições de 2026. O fim definitivo está chegando e não há como contornar essa realidade. Não se modernizaram e agora apostam no desespero e na violência judicial para calar os opositores, os que pensam diferente deles, para que eles não percam o poder. Um poder que já se esvaiu pelos dedos sem que eles percebessem. O presidente tenta manter Carlos Lupe no comando do Ministério da Previdência, mas a pressão é muito grande. Vai ser difícil segurar o companheiro de esquemas, muito difícil. O rombo no INSS é muito grande e as investigações avançaram sem que eles também pudessem perceber. A Polícia Federal, a parte boa e digna, que sempre mereceu aplausos nos desfiles de 7 de setembro e que foi motivo de muito orgulho no passado, ainda está viva e trabalhando bem. Acredite nisso. Pegou todo mundo do governo de surpresa, tocou o dedo na ferida e agora os poderosos se rebolam para justificar o injustificável. Até o filho do ministro da Justiça, que é chefe da PF, apareceu nas investigações. Veja como tem gente dentro da corporação que não concorda com os desmandos que acontecem com frequência no país e que viraram rotina nos últimos tempos. E o que isso representa? Representa que muita coisa está mudando dentro da Polícia Federal, assim como pode estar mudando também dentro das Forças Armadas. Preste atenção nisso. Aquele que mandava apoio de fora já não existe mais, já não está mais no poder, não pode mais mandar absolutamente nada.
E quem manda agora, lá fora, é o dono do poder e está alinhado com o desejo dos brasileiros por um mundo melhor, por incrível que pareça, por um país melhor, livre dos domínios dos asiáticos. Se o Brasil quiser mesmo ser soberano, tem de prestar atenção no que está acontecendo agora, nas autoridades que sorrateiramente vendem essa soberania para os chineses. Isso é crime de traição, de descaso com o patrimônio nacional. Os chineses se acham cada vez mais donos do Brasil e a geopolítica não vê isso com bons olhos, não vê. Gera reações e reações fortes de quem não vai admitir que isso aconteça. As coisas estão mudando de verdade e está interessante assistir a tudo isso. Estamos chegando ao final deste túnel escuro e a luz começa a brilhar ali na frente novamente. É só uma questão de tempo para vermos as estruturas desabarem. Como um castelinho de cartas. Duela a quem lhe duela. Muito bem, depois dessa abertura gigantesca, conosco hoje para esse nosso bate-papo, o professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. Dia do Trabalhador e o país com nível de desemprego só aumentando. Como é que você vê essa situação? Algum motivo para comemorar? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Meus cumprimentos à nossa audiência. Olha, só tem uma solução para esse governo, é mudar o dia do trabalho para o dia 1º de abril. Que aí condiz mais com o governo do PT, né? Porque 1º de maio, quem diria, como você bem disse na introdução, né? Que um governo que se apoiou integralmente na classe trabalhista, daquele trabalhismo populista, que é a pior espécie que tem, que deu errado em tudo quanto é lugar do mundo, e quando ele se reinventa, ele tende a dar errado novo, porque esse trabalhismo populista, ele pensa que o dinheiro público não acaba nunca. E aqueles que se associam a esse tipo de política, que é o populismo, aqueles que estão mais próximos, do que eu chamo de carrapatos, que eles vivem sugando o sangue do Estado, eles a gente entende, eles são mau caráter, eles são canalhas, não se importam nem de roubar dinheiro do aposentado. Agora, aquela claque que vai lá votar nesse tipo de política, bom, aí talvez o fato de Lula não ter participado de nenhuma manifestação, não ter nem planejado nada para o dia 1º de maio, aí talvez exista um motivo para a gente comemorar, Paulo, que é justamente o fato de não haver mais apoio tão significativo para esse tipo de política. Quem sabe, como você também bem disse aí, a gente já esteja vendo uma luz no fim do túnel. Quem sabe seja a hora de fato do brasileiro abandonar essa ideia de política populista. Não existe almoço grátis. A cada R$1 que o governo dá e devolve, devolve para a gente em serviços, outros 6 ou 7 são gastos para manter esse serviço. E essa conta é feita desconsiderando corrupção. É só o dinheiro funcionando legalmente. Então, como é que eu vou comemorar um 1º de maio de um Partido dos Trabalhadores que está no poder há 17 anos e a situação que está se avizinhando, porque o prognóstico não é positivo? Não quero ser alarmista, não quero ser teórico da conspiração, mas é preciso alertar a nossa audiência. O que está pela frente, diante do estrago desses praticamente 2 anos e meio de governo desse Lula 3, o que está pela frente é muito, muito pior. Ano que vem, gente, vai faltar dinheiro pro básico. E aí a gente sabe o que um governo populista faz. Ele não corta de verba publicitária, ele não corta de lei Rouanet, ele não vai pensar em medida provisória emergencial, ele vai começar a cortar de educação e de saúde. E aí a gente sabe o que vai acontecer. Estamos falando de um governo que é capaz de deixar pessoas morrerem, porque é isso que acontece quando você corta dinheiro da saúde. Por mais que a gente não consiga dimensionar, se você tirar um remédio necessário, tirar o salário do médico numa contratação de médico, pessoas irão morrer, como a gente tem testemunhado nas redes sociais. As pessoas têm morrido nas cadeiras dos postos de atendimento, porque falta gente, porque falta medicamento. Ou pior, compras que provavelmente serão ilícitas, como a gente viu em alguns casos aí, época de pandemia, os respiradores, e que acabam se esfumaciando. Então, a única coisa que eu posso dizer que a gente possa comemorar nesse 1º de maio, de fato, o trabalhador em si, não tem nada para comemorar. A situação é calamitosa. A dona de casa, que também é uma trabalhadora, que trabalha em parceria com o seu marido, com a sua família, sente no mercado que não há o que comemorar. Talvez o único ponto que a gente possa comemorar é que o fato de o Partido dos Trabalhadores
que está há tanto tempo no poder, que teve tanta chance de fazer de fato alguma coisa, não ficar nessa conversa mole, dessa narrativa, mostra que não tem mais força para levar público para a rua. E esse fenômeno, até eu acho que a esquerda concorda. Esse fenômeno, esse divisor de águas, esse catalisador que permitiu ao povo brasileiro acordar, sem dúvida nenhuma, é o ex-presidente Bolsonaro. Porque ele mostrou um outro jeito de fazer política em apenas 4 anos. É preciso lembrar que as estatais foram entregues todas no lucro. E 2 anos e meio depois estão todas no prejuízo, gente. Isso é absurdo. Como é que a gente pode votar de novo? Como é que alguém pode pensar em votar de novo? Não, vou dar mais uma chance. Bom, aí me desculpe, eu tenho que repetir a frase que todo avô conhece. Errar uma vez, tudo bem, mas persistir no erro daí já é burrice, né? Não, e é o seguinte, são 17 anos, no ano que vem 18, né? Os caras estão afundando cada vez mais. O Brasil nunca esteve numa situação tão ruim como estamos vivendo hoje, nunca. No passado, você não conseguia enxergar isso porque você só tinha essas redes abertas que eram controladas, como ainda são controladas hoje em dia pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação do Governo, que libera aquelas verbas milionárias para que essas empresas digam apenas o que a SECOM quer que seja dito. Entendeu? Ou seja, hoje não. Hoje você tem a liberdade das empresas, ou seja, ainda temos alguma liberdade para falarmos e mostrarmos a verdade, oferecermos aos nossos espectadores a possibilidade de olhar um outro lado e formar a sua própria opinião sobre a situação em que o país está vivendo. Mas daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso também. Ou seja, o judiciário que não tem absolutamente nada a ver com isso, ou seja, não tinha que se meter no lado da legislação, ou seja, na criação de leis, não tinha que se meter no lado do executivo, já está dando pitaco, Pisolato, querendo controlar as mídias sociais. Por quê? Porque agora, mais do que era em 2022, essas mídias sociais estão mais voltadas para a realidade, para a verdade. Muita gente amadureceu durante todo esse período e sabe agora exatamente o que fazer para não engolir mais essas narrativas mentirosas que sempre contaram para a gente. E por isso, agora essa turma que está vendo esse poder escorrer pelos dedos das mãos, querem fazer de tudo para que essa única voz da verdade não apareça e não atrapalhe novamente os planos deles de permanência eterna no poder. Então é uma coisa vergonhosa, chega a dar ânsia de vômito quando a gente pensa nessa coisa, viu, Pisolato? Olha, Paulo, eu já repeti aqui várias vezes no nosso programa que a solução para o lulopetismo é a censura. A única coisa que pode fazer sobreviver o lulopetismo, seja com a presença do Lula, que aparentemente vai ocorrer, né? Porque ele já andou declarando por aí. Em campanha ele já está, né? Desde que ele tomou posse, ele começou a campanha dele. Já que governar mesmo, ele não está governando. Então a solução para esse partido, para essa filosofia política decrépita, ultrapassada, já mais do que provada, que enganosa, que falha, que errada, que causa aí centenas de milhões de mortos mundo afora, porque a gente tem que contabilizar isso. A cada vez que você tira a comida de uma pessoa, a possibilidade de trabalho, você está matando essa pessoa. Se não fisicamente, está matando ela intelectualmente, moralmente, está reduzindo ela a nada. Porque essas pessoas que vivem de Bolsa Família, vamos desconsiderar aqueles de má índole, que vivem de Bolsa Família porque não querem trabalhar, mas há muita gente aí que não consegue compreender. Eu solicito à nossa audiência que entenda isso. Tem 56 milhões de pessoas que vivem de Bolsa Família, são tudo vagabundo? Não, não é essa a afirmação, tá? É claro que existem pessoas lá que têm má índole. Óbvio que existe má índole. Provavelmente nem são as pessoas que mais precisam de Bolsa Família que são as de má índole. Mas é uma pessoa que está há tanto tempo na dependência econômica que ela não teve acesso a nenhum outro recurso. Ela provavelmente nem consegue acessar a internet para ter acesso à informação. Como é que ela vai entender que o Estado é muito mais complexo que isso que ela pensa, que é uma grande mãe, como se fosse uma imensa de uma vaca leiteira que provê o leite dela? Como é que ela vai torcer pelo fim dessa vaca? Ela não consegue compreender, ela não consegue alcançar. Eu posso falar isso de cátedra, porque eu já fiz trabalhos sociais, já fui trabalhar em bairros muito pobres, tentar explicar coisas básicas para as pessoas, elas não alcançam. Então nós não estamos pensando naquelas pessoas de boa índole que não conseguem enxergar essa magnitude. Estamos falando, como você bem disse também, a história da informação. A solução para o lulopetismo é a censura. E é um temor que eu tenho, porque a gente já começa a ouvir falar de novo dessa história de regular a rede social,
social, tem muito político de direita que está caindo nessa conversa, tem que ficar muito esperto, especialmente os parlamentares, porque a esquerda, se tem uma coisa que ela é hábil, porque ela teve 70 anos para construir esse discurso no Brasil, desde lá dos anos 60, que vem construir essa narrativa de o Estado isso, o Estado aquilo, eles são muito hábeis. Eles colocam um discurso como, por exemplo, não, temos que regular a rede social porque as crianças estão se perdendo nas redes sociais. E aí alguém incauto, alguém desprevenido, ingenuamente cai, então vamos regular a rede social. O objetivo de uma democracia é mais liberdade e não menos liberdade. E olha, eu vou te dizer uma coisa, né? Exemplo do que tem acontecido na Venezuela, e os caras são muito amigos, né? Começa a assustar, né, a saúde da democracia. Será que ela vai se sustentar realmente em 2026, Pisolato? Será que diante dos acontecimentos, diante do que será revelado pelas pesquisas para eles, a portas fechadas, porque aquilo que vai para o público, né, nós não podemos ter certeza daqueles números, porque essas pesquisas são elaboradas, feitas sob encomendas. São empresas privadas que visam lucro. Então, por exemplo, num período de eleição que muito interessa a muita gente, você pode simplesmente ali e direcionar o tipo de resultado que você deseja. É possível, porque são empresas privadas. A questão é, ali dentro, nas portas fechadas, quando os caras identificarem que será difícil vencer o avanço da direita, do conservadorismo, ou melhor até diria, a rejeição à esquerda, será que os caras entregam o poder, Pisolato? A exemplo do que aconteceu na Venezuela? Você levantou um ponto delicado, né? A gente sabe que as redes sociais têm esses algoritmos estranhos, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, mas a verdade é que isso é a constatação óbvia, até fora do país, mesmo os jornalistas de esquerda, aqueles mais cuidadosos, não tão extremados e financiados, né? Porque aqueles extremados e financiados vão continuar repetindo o que o títere está mandando o marionete fazer. Mas aqueles mais cuidadosos, a gente viu, por exemplo, o depoimento do Greenwald, né? Que voltou para os Estados Unidos. Ele já foi de esquerda, ele foi um dos responsáveis pelo fim da Lava Jato, aquela história maluca toda de conseguir provas ilegalmente. Hoje o discurso dele já voltou a ser um pouco mais jornalístico, ou seja, mais noticioso no bom sentido. Então, infelizmente, Paulo, a nossa democracia ela apanhou demais nesses últimos 100 anos, mas apanhou muito, ela está em coma, a ponto de a gente não saber se a gente consegue recuperar esse paciente ou se vai ter que reconstruir. Agora, no ano que vem, se a democracia, o pouco que sobrou dela, convalescente, for as caixinhas mágicas e houver qualquer tipo de inibição ao processo democrático legal, aí eu já não sei o que pode acontecer. Porque a gente não pode passar por um processo democrático e, infelizmente, eu acho que agora o prazo já passou. A gente já tinha que estar discutindo o voto auditável, eu acho que agora foi. Várias outras discussões vão entrar, já começam as campanhas eleitorais em parlamento, começa a se ausentar da Câmara, acho difícil. A gente já tinha que ter discutido isso. Ou seja, o problema permaneceu. A gente novamente não conseguiu impor essa agenda que seria necessária para dar pelo menos transparência ao processo. Você citou o caso da Venezuela, né? A gente sabe que lá foi ilegal, por quê? Porque lá tem os boletins de urna que nunca foram mostrados. Estamos esperando até hoje, aliás, a nossa diplomacia fazer a sua decisão, né? Já que os boletins de urna não apareceram lá. Então eu temo, nossa democracia já está convalescente, em coma, doente, se ela se recupera para o próximo ano, para uma eleição, e o que virá de cima? O que esses tribunais superiores farão durante essa eleição? Porque a gente sabe como é que foi a outra, né? Revistas cerceadas, jornalistas perseguidos. Eu temo, porque uma democracia ela precisa, é isso que todos esses ministros do tribunal teriam que entender. Democracia precisa do contraditório, não é o que eles vivem dizendo por aí, não. Democracia não é liberdade de questionar a democracia. É óbvio que é, porque você só sabe que a democracia está funcionando porque há questionamento. Eu sempre faço alerta, para encerrar, Paulo, que quando a gente viveu, por exemplo, a época da escravidão no Brasil, questionar a escravidão era criminoso, o abolicionista era criminoso. E por que esse processo andou? Por que o processo evoluiu? E nós superamos a escravidão, pelo menos legalmente? Porque havia algum simulacro de debate. E olha que naquele tempo não havia as redes sociais. Por isso a preocupação deles. Eu, quando ouço um político falar em regular a rede social, eu já sei que esse cara não entende nada de democracia. Mas os caras sabem, Pisolato, os caras dos tribunais sabem perfeitamente o que eles estão fazendo. Eles sabem o que significa pior, né, democracia. Eles sabem o que significa democracia com toda certeza.
Mas a questão é o seguinte: o que a democracia representa não é o que interessa a eles neste momento. Não é. Exato. Não é. Os caras estão interessados em outra coisa. E como estão no topo do poder, eles dizem o seguinte: e daí? Vamos fazer uso do nosso poder. Nós queremos que seja assim e acabou. Quem é que vai contestar? Fecham 2 portas apenas, 2 portas apenas, na verdade uma apenas, que é o do Senado, e acabou tudo. Acabou tudo. Os caras dizem: é assim que eu quero que seja e é assim que vai ser feito. E aí ele pode chegar, inclusive, dentro de uma parte esquisita, né, de servidores federais, vamos chamar assim, da própria Polícia Federal, e fala o seguinte: vai lá e faz isso. Não, mas isso aqui está ilegal. Vai contestar? O cara vai. Por que o cara vai? Porque o cara quer ficar bem, né, com determinada autoridade, quer ganhar bem com isso, quer ganhar na confiança, porque vai receber cargo, mesmo sabendo que aquilo que está cumprindo é uma ordem ilegal, uma ordem criminosa que vai contra a Constituição. Aí ele fala: beleza, eu estou cometendo um crime, mas quem vai me punir? Quem vai me punir é quem está me mandando fazer, então eu estou acobertado. Aí é uma questão de consciência, de ética. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu ouvi uma vez, que eu acho isso espetacular e eu levo para o resto da vida. Ética é tudo aquilo de certo que você faz quando não tem ninguém te observando. Isso aí. Quando não tem ninguém te olhando. É uma vergonha isso que vem acontecendo. É uma vergonha. E existe essa possibilidade. O desejo, daqui a pouquinho, nós temos tempo, nós vamos voltar a falar disso. Mas, Pizzolato, eu quero agora saber como é que você viu essa do ministro relator de liberar, enfim, as provas da Polícia Federal para que os advogados de defesa de Bolsonaro pudessem conhecer o conteúdo. Por que eu estou perguntando isso? Porque até então ninguém podia ver absolutamente nada. E como é que você dá um prazo de 5 dias apenas para alguém se defender, para a defesa se manifestar, sem que os autos sejam conhecidos na integralidade? O que representa isso? Talvez uma mudança de postura? Não sei. Uma porta que começa a se abrir? Também não sei. Porque agora os advogados poderão apresentar uma defesa mais consistente e inquestionável, mas se tiverem tempo de elaborar, porque 5 dias é um tempo muito curto, mesmo você conhecendo assim, tipo ontem, e apresentando hoje, né, uma defesa, um raciocínio, né, com base nas provas que foram levantadas pela Polícia Federal. O que você achou disso? Não é um roubo de galinha, né? O crime do qual essas pessoas estão sendo acusadas é algo gigantesco, então imagina o tamanho desses autos aí para serem lidos, preparados. Se alguém tem algum advogado na audiência, sabe que não é uma coisa tão simples assim, é só ler e pronto. Não, é preciso toda uma consulta, é preciso uma equipe. O prazo e essa demonstração... Primeiro tem 2 coisas para analisar, né, Paulo? Uma que, primeiro, ele havia dito lá no comecinho do ano que as defesas tinham acesso a todas as provas. Aí, de repente, não é bem todas, né? Então já temos um problema legal aí. Havia uma espécie de ocultação de provas, dificuldade de acesso à ampla defesa, o que já é um problema, tá? O fato de ser essa coisa monocórdica desse ministro, né? Eu falei, você tem que fazer. Isso me lembra muito um personagem histórico que era o Robespierre. O Robespierre, ele era assim, quando ele tomava conta da justiça e do executivo, porque o Robespierre fazia na Revolução Francesa, fazia as 2 funções, ele fazia de tudo. As pessoas tinham que obedecer e temiam falar com ele, porque vinha logo a seguir uma punição. E parece que esse ministro tem um pouco dessa inspiração revolucionária do Robespierre. Mas veja, para mim, eu enxergo que isso que o ministro faz é uma tentativa de controlar a narrativa. É o mesmo que ele fez com a cabeleireira Débora Rodrigues, que foi para casa depois de muita pressão popular, mandou para casa, mas mandou praticamente presa, né? Porque ela não pode trabalhar, ela não pode dar entrevistas, você está presa em casa. A única distinção. Agora, essa semana teve mais uma liberação de uma grávida de 7 meses, e aqui eu faço ressalvo, uma grávida de 7 meses, com dificuldades, porque não é uma gravidez normal, ela estava com tornozeleira eletrônica, e ele liberou, e claro, a imprensa financiada fez questão de divulgar bastante, né, para mostrar esse lado humanitário dele. Nós tivemos aí os depoimentos cuja ausência do ministro foi relatada, esse ministro que a gente menciona não foi, ele foi convidado a ir até o Senado fazer declarações, ele não foi. Foi lá o Sérgio Tavares, aquele jornalista português, que usou algumas expressões para se referir a terrorismo contra o jornalista,
Lembre-se que ele teve preso, foi detido por 3 horas, né, naquela manifestação lá dia 25 de fevereiro. Teve o depoimento do Glein. Tudo isso pode ter feito com que esse ministro, para tentar manter o controle da narrativa, fizesse essa liberação de algumas provas. Lembrando que isso aí é só uma superfície, é um lodo em cima da água. Se a gente lembrar, por exemplo, o caso do Paulo Figueiredo, e a gente for ler lá o processo que há contra ele, é uma coisa mais absurda que a outra. E, mais uma vez, nós violamos o caminho legal. Lembrando que Paulo Figueiredo, que é neto do ex-presidente João Batista Oliveira Figueiredo, mora há 10 anos nos Estados Unidos. Mas no processo consta que ele é acusado, inclusive, de ter causado dano qualificado no 8 de janeiro. Ou seja, ele estava nos Estados Unidos e fez dano qualificado, nos muitos processos contra ele. Ou seja, o nosso ministro acabou de inventar o dano qualificado à distância, online, porque ele não estava presente lá, né? Como ele fez dano qualificado, sem contar a convocação dele para depor. Tanto que, talvez seja um outro sinal, como o Paulo Figueiredo não mora no Brasil, ele não tem residência aqui, mas tentaram entregar as intimações nos endereços antigos. E aí o ministro invocou a Defensoria Pública da União para ser o advogado público do Figueiredo. A própria Defensoria Pública se negou. Ele falou, não posso defender um cliente que é ausente. Não há como. Então podem ser sinais, mas como a gente conhece como costuma agir esse ministro em retrospectiva, eu tendo a acreditar que ele está tentando controlar a narrativa, manter o controle especialmente sobre a extrema imprensa, Paulo. No caso, né, do jornalista aí em questão, ele foi acusado por ele transmitir ao vivo e ele passar informações que ele obtinha de dentro da caserna, né, de alguns militares. Exato. E aí, né, você tinha alguns oficiais ali que ficaram revoltados, né, ficaram indignados. Falaram, não, então já que vai pegar fulano, vai pegar ciclano, pega esse cara aqui também pra gente, por favor. Então, quer dizer, fica um negócio complicado. Muita gente que estava transmitindo aqueles atos, né, foi colocado, né, no processo, né, nos autos, porque justamente estava transmitindo. Agora, no dia 7 vai haver a manifestação em Brasília e nós vamos transmitir isso daqui também, né? Vamos mostrar o que vai estar acontecendo, porque vai ser justamente no momento que o jornal vai estar no ar. Então, nós vamos transmitir isso ao vivo. Então, veja bem, é a transmissão de um fato. Como é que, numa situação como essa, alguém pode chegar e falar, você está proibido? Isso lembra o que aconteceu na Rússia. Você tinha o Alexei Navalny, que era um dissidente russo, ou seja, era um opositor, como os parlamentares de oposição hoje se manifestam diretamente da tribuna. Ele foi preso, caçado e morto dentro da cadeia. Por quê? Porque ele era uma voz que era ouvida pelos eleitores do atual governo. Então ele começou a incomodar por causa disso e aí eliminaram o cara. Então é uma vergonha, o Brasil está ficando muito chato com isso, chato demais, né, de suportar essa situação. E se nada for feito, né, isso vai, eu tenho certeza que isso não vai continuar assim, porque o mundo inteiro já não há mais espaço para isso, né? No passado, sim. Se, por exemplo, Donald Trump não tivesse sido eleito nos Estados Unidos, se Joe Biden tivesse continuado ou Kamala Harris tivesse continuado, aí sim o mundo estaria inteiramente perdido, né? Mas Deus não quis assim, né? O mundo não quis assim e a coisa começou a reverter. Então, veja bem, não há como o Brasil ser uma peça isolada e prevalecer diante do que está acontecendo no mundo. Não há. Então, é uma bobagem essa turma continuar aí lutando, né, batendo, querendo censurar redes sociais, porque não vai dar em nada, só para eles. Só para eles. E isso é aquele desespero de alguém que não sabe mais o que fazer, que só olha para frente numa única coisa que aprendeu, que é a ditadura, o marxismo e essas ideias do século passado que não servem para absolutamente nada. Mas, Pizzolato, agora vamos falar também um pouquinho do absurdo que é essa fraude do INSS. Isso é apenas uma ponta de iceberg. O relatório da Polícia Federal revela que investigados levaram dinheiro para o exterior em malas, com até 5 milhões de reais em notas de R$100. E que uma única suspeita chegou a despachar 31 malas. Que absurdo é esse? Esses caras, sim, têm de mofar na cadeia. E o presidente ainda está pensando se demite ou não o Carlos Lupe. Que é isso? E ninguém falou nada. Ninguém teve 5 dias,
né, para apresentar alguma coisa, você não vê a oposição se manifestando, né, deputadas como Érica Hilton, né, como Guilherme Boulos, ninguém está falando nada, meteram a mão no eleitor, e no eleitor aposentado, cara. Isso é um absurdo. Mais de, 155 milhões de reais foram levados para o exterior em malas, segundo relatório da Polícia Federal. Isso não é de assustar? Olha, Paulo, quando a gente noticiou isso há 1 ou 2 semanas atrás, eu já mostrei minha indignação. A gente chegou num ponto de ter um governo que rouba dinheiro de velhinho. A próxima coisa é roubar pirulito de criança, o que está faltando, né? Isso é vergonhoso. Você tem que ter, sei lá, uma pena muito pior que se quer prender e passar 1 ano ou 2, ou quem sabe virar youtuber depois, porque é isso que esse governo tende a acontecer e é isso que esses nossos tribunais tendem a fazer, né? A pessoa que picha uma estátua pode pegar 14 anos, a pessoa que é condenada a 400 anos vira youtuber numa cobertura com piscina de borda infinita. É um tapa na cara do brasileiro que votou nesse tipo de partido e que apoiou em algum momento esse tipo de governo. Eu estava olhando os dados que, quando a gente olha, eu tomei meu meprazol e fui assistir a TV financiada, né? É incrível como eles tiveram que noticiar, não teria como não noticiar, mas eles constroem o discurso de maneira a parecer, se a nossa audiência for ler alguns jornais que também são financiados, vai ver que até ali eles fazem aparecer o nome do presidente Bolsonaro. E de fato, né, o processo da PF todo inclui de 2019 até 2024, né? Que é a última leva aí, né? Mas de 2016 a 2024 também há investigação. Se a nossa audiência procurar depois o gráfico, vai ver bem claramente que havia ali uma espécie de prática comum de desconto ilegal. Quando o presidente Bolsonaro percebeu isso e era grave na época, ele fez lá a medida provisória justamente para inibir, tentando criar dificuldades para que esses descontos fossem feitos assim, a Deus dará. E eu posso testemunhar porque a minha sogra também passou por isso. A gente teve um trabalho danado para retirar esse desconto que ela não tinha solicitado, era um empréstimo ilegal. A gente sofreu um monte, uma pessoa idosa tem que levar em banco, tem que fazer prova de vida, dá trabalho. Engraçado que prova de vida o idoso tem que fazer, né? Agora, para comprovar desconto, quando o presidente Bolsonaro colocou lá a medida provisória para dificultar esse tipo de fraude, ela foi derrubada em 2022. Então vamos corrigir ela, a imprensa paga. Sempre vai haver corrupção em instituição estatal, porque está no DNA desses governos de esquerda que aparelhou as estatais, ou essas instituições. Eu conversava bastante com o Gustavo Lopes, que trabalhou no governo Bolsonaro, secretário de comunicação, ele sempre falava, a maior dificuldade do governo Bolsonaro era achar pessoas para colocar no lugar daquelas pessoas que tinham sido colocadas lá pelos governos PT. Quanto funcionário público ali, não estou falando todos eles, né? Mas se ocorre a fraude, é preciso que muita gente esteja envolvida. Ocorre fraude no INSS, tem muita gente envolvida. E tem essa proximidade toda com o governo. Basta ver aí o Frei Chico, né, irmão do presidente, que, aliás, não foi mencionado na reportagem da TV aberta, da TV financiada. É só trocar ali Frei Chico Silva para Frei Chico Bolsonaro e uma mágica vai acontecer, né? O nome do Bolsonaro vai espirrar. Então, quando eles tentam mostrar que há corrupção, porque não há como negar o tamanho do rombo, né? São quase 8 bilhões em todos esses anos, 6 bilhões só nos 2 últimos anos, não há como negar. Mas aí a estatística diz assim, de 2019 a 2024, desses 6,3 bilhões aí, desculpe, 2016 a 2024, desse tempo todo, 70% são no governo Lula. Então sempre houve, não só no INSS, como em várias outras instituições públicas, por causa desse problema de aparelhamento, e se intensificou numa proporção gigantesca. Só o sindicato do Frei Chico, o irmão do presidente Lula, só ali cresceu mais de 400% a arrecadação em 2 anos. Então é um aparelhamento do Estado e parece que eles ficaram gananciosos muito rápido, talvez por isso apareceu. Porque se tivesse continuado naquela água morna, sem a medida provisória do Bolsonaro que impedia, que dificultava isso, porque a alegação do Congresso também, convenhamos, né? Não, é muito difícil para os sindicatos saber e verificar se de fato o desconto é legal ou não. Então vamos derrubar essa medida. Olha a insanidade. Por ser difícil verificar se era legal ou não o desconto, eu vou tirar a medida provisória. Por que não faz ao contrário? Mantém até achar um jeito melhor de você fiscalizar do que permitir isso aqui. E já vou fazer a velha e boa profecia, né, Paulo? Sabe quem vai pagar essa conta, né? Nós vamos ter que pagar, porque agora vem a narrativa populista da esquerda e vai dizer assim, não podemos deixar esses senhores aposentados sem dinheiro, vamos saquear alguma conta pública aí e vamos enviar esse dinheiro. Um pouco vai ficar pelo caminho, né?
Olha, isso começou em 2016, como você está falando, era o governo Dilma. Passou pelo Temer, o Bolsonaro identificou, criou a medida provisória que depois virou lei e os caras foram e tiraram. Porque falaram o seguinte, né, cara? Grande erro. Tiraram, com a desculpa de que era burocrático demais, é porque os caras viram, opa, né? Hoje a gente conhecendo o DNA dessa turma, os caras falaram, opa, né? Aqui a gente pode meter a mão. E por isso que tiraram o Bolsonaro. Porque Bolsonaro impede, entendeu, que entre água, né, nessa coisa gigantesca, ou seja, né, nessa barragem para que ela infle cada vez mais. E vou te dizer uma coisa, viu? Você disse que tomou o seu omeprazol. Hoje eu tô com uma cachorra porque eu não tomei o meu oxalato de citalopram. Então eu já estou aqui fervendo, rapaz. E vou dizer mais uma coisa, olha só essa, Pisolato. Não é que o ministro Edson Fachin resolveu dar mais um passo rumo ao controle total da informação no Brasil? Pois é. Em vez de defender a liberdade de expressão, como manda a Constituição, o vice-presidente daquele tribunal apareceu num evento em Brasília cobrando que o Congresso Nacional aprove com urgência uma regulamentação das redes sociais. Para quê? Segundo ele, é preciso criar mecanismos de contenção democrática. Óbvio, isso tem mais cara de censura do que propriamente de democracia. O ministro acha que o problema está na falta de regras claras e que as redes sociais ameaçam os fundamentos da democracia. Só que ele esquece de mencionar que o que mais tem ameaçado a democracia no Brasil, no momento, é o ativismo político de ministros da corte, do tribunal, que atropelam leis, ignoram limites e tentam ditar o que o povo pode ou não pode dizer. Na prática, o ministro quer que o Congresso Nacional crie uma mordaça institucional, tudo sob a desculpa de combater a fake news, como se fosse possível confiar em quem decide sozinho o que é desinformação e o que é verdade ou mentira. E mais, o ministro ainda acusou as plataformas de lucrar com o conteúdo, como se fosse papel do judiciário meter a mão no modelo de negócios das empresas. O tribunal, aliás, já tenta julgar um processo que discute a responsabilização das plataformas pelos posts dos usuários. A votação está parada, está suspensa por um pedido de vista, mas o recado do ministro foi claro. Eles querem controlar o que você vê, ouve e publica, com o verniz bonito do populismo digital autoritário. O ministro tenta dar nome novo para a censura velha, aquele ou aquela que cala, ameaça e sufoca opiniões divergentes. Que vergonha isso, que vergonha. Liberdade de expressão não é liberdade vigiada, ministro. E o Brasil não precisa de tutor de pensamentos, precisa de instituições que respeitem a Constituição e não de togados que flertam com o autoritarismo em nome de uma democracia que só existe no discurso deles. Pisolato, de agora em diante é isso que a gente vai ver com mais frequência. É aquilo que a gente conversou. Os caras já sabem que se não usarem da violência judicial, porque é uma violência, da agressão à nossa Constituição, eles não vão permanecer no poder. Não vão. E por isso eles vão tentar de tudo repetir o que aconteceu em 2022. Os caras não querem largar o osso. E o que o judiciário tem a ver com isso é que envergonha. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Não é o papel dele tentar calar as pessoas através das mídias sociais. Não é. O papel do judiciário é se voltar para a Constituição, julgar o que está na Constituição e não querer fazer leis e regras. Isso é mais um absurdo e revela que tempos difíceis se aproximam nesta reta final. Pisolato, o que você acha? Para a gente encerrar. Eu vou dizer um termo técnico bem simples para a fala do ministro, é uma mentira. É simples assim, porque ele, como você disse antes, ele sabe o que significa democracia, ele sabe qual é a função do ministro do Supremo Tribunal, que é defender princípios fundamentais que estão embasados na própria Constituição. E ao dizer que ele está defendendo a democracia, criando algum tipo de censura, está fazendo o extremo oposto disso, está sendo tirânico. A liberdade não pertence ao Estado.
Não pertence a ninguém do Estado. Assim como a vida do ser humano não pertence a ninguém do Estado. Não é um serviço que o Estado devolve para a gente. A liberdade e a vida são anteriores a qualquer Estado. O homem na pré-história já tinha liberdade, já tinha vida e já tinha até a propriedade para garantir a sobrevivência. Então, se não pertence ao Estado, não é direito dele regular. O que ele deve fazer é defender a liberdade de expressão. E vou repetir, porque tem um outro ministro, que a gente não pode mencionar o nome, que vive falando, né? Liberdade de expressão na liberdade de agressão. Como você bem disse, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está mentindo, porque a nossa Constituição garante que o ato livre, todo ato livre, é imputável. Ou seja, quando alguém fala algo livremente, ele pode ser julgado pelo que ele falou. Até porque, como você também bem disse, em quem a gente vai confiar para fazer essa regulação? Nesse Estado que aí está? Aí nós não vamos ter democracia, nós vamos ter um monocórdio, né? Só existe uma opinião, é a minha. Se você pensar ao contrário de mim, eu te ponho na cadeia e te condeno a 14 anos. Vou repetir o que eu falei antes. A democracia brasileira fez uma prova bem facinho, dia 8 de janeiro, e ela foi reprovada, porque ela não foi capaz de olhar para os questionamentos do povo brasileiro, porque havia muitas pessoas lá, basta ver a quantidade que estão sendo condenadas, e essas pessoas questionavam. Tudo bem, depredaram, vandalizaram, este é o crime. Ato livre é imputável. Agora, você não pode condenar a pessoa por questionar a democracia, porque isso não é crime. Muito pelo contrário, até porque esses ministros sabem muito bem que nenhuma democracia é perfectível. Nenhuma democracia pode ser perfeita, porque ela é composta de homens e os homens são imperfeitos. E os homens pensam diferente. Olha o nosso programa, Paulo. Olha quanta coisa a gente oferece à nossa audiência. Nossa audiência não tem que concordar com a gente. Muito pelo contrário, eu não quero que concorde. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu pensei de um jeito, aprendi, estudei, ouvi outras pessoas que sabiam mais que eu e fui lá e aprendi diferente. É disso que é feita uma democracia. A democracia existe com base no contraditório. Qualquer um que fale que tem que regular para proteger a democracia, como eu disse inicialmente, ou é ingênuo ou é um canalha. Olha, e outra coisa, o brasileiro não precisa do Estado, ninguém precisa do Estado. Só precisamos do Estado em 3 pernas: saúde, educação e segurança. Por que o governo não concentra todos os seus esforços aí para melhorar a saúde pública? Por que não deixa a saúde pública melhor do que um hospital privado, do que a saúde privada? Aí você tem um lobby ainda, né, das seguradoras, dos seguros de saúde, que está só aumentando. Só aumentando, daqui a pouco vai acontecer aquela tradicional bolha, Pisolato. Ninguém mais tem condições de pagar. Fica muito mais vantajoso você economizar, você fazer uma poupança e usar apenas quando precisar, do que ficar pagando os planos de saúde. Né? Para quem tem mais de 50 anos, o plano de saúde está cerca de 8 mil, 7 mil, 8 mil. Vai chegar até quando? Até quando essas operadoras de seguro acham que o usuário tem condições de pagar? Não tem, entendeu? O governo devia entrar aí, no fortalecimento da saúde, melhorar os hospitais públicos, deixá-los ainda melhores do que os hospitais particulares. Um hospital médio, quanto que você acha que é o custo de um hospital médio por ano? 100 milhões de reais. 100 milhões de reais não é nada, é bagatela. Os caras roubam na casa dos bilhões de reais. Se esse dinheiro não fosse roubado, esses bilhões de reais, só agora que foi descoberto mais de 6 bilhões e 300 milhões, quanto que daria aí para melhorar a vida dos hospitais públicos? E se você está vendo que os hospitais públicos estão em excelentes condições, se a saúde pública está em excelentes condições, você tem orgulho de pagar imposto, você batalha, você convence o seu vizinho que sonega a pagar imposto para ajudar. Aí você tem a educação, é fácil você melhorar a educação do país. É fácil. Basta você mirar, né, nos exemplos que deram certo. E aí vem a segurança. Se o governo reduz essa quantidade de gasto que tem, gasto público, para esses 3 pilares, saúde, educação e segurança, você resolve tudo que o brasileiro precisa, tudo que qualquer cidadão em qualquer sociedade precisa, principalmente na saúde. A saúde precisa ser melhorada. O governo tem sim que transformar a saúde pública melhor do que a privada, porque caso contrário, vai dar nisso aí. Só roubo. Isso revolta a gente e eu vou tomar o meu remédio hoje.
Pisolato, olha, chegamos ao final do nosso programa aqui, 1 hora de Já? bate-papo. É muito bom conversar com você, Pisolato, muito bom. Eu te agradeço aí pela participação e te chamo de novo a qualquer momento, né? Tá muito longe, Pisolato, 1 vez por semana, né? A gente tinha que dar um Pô, jeito vamos de conversar, tê-lo fazer mais mais vezes aqui. vezes. Vamos sim, né? A gente está melhorando os nossos estúdios aqui, a gente em breve vai inaugurar Legal. os nossos estúdios e nós vamos ter outros programas bem interessantes que eu tenho certeza absoluta que nossa audiência vai amar. E nós temos planos, né, de tê-lo conosco nesses outros programas, viu, Pisolato? Claro, Um forte será um abraço para prazer. você, para os seus alunos, que eu sei que nos acompanham bastante, né? Manda um alusão para eles aí e a gente se vê de Mano. novo na próxima semana. Obrigado, viu, Pisolato? Obrigado, Paulo. Um abraço. Meus alunos estão meio tristonhos porque foi semana de provas, eles não foram lá muito bem, devem estar furiosos comigo. Mas manda um abraço, eles moram no meu coração. Abraço para nossa audiência também. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, Pisolato. Valeu. Pois é, talvez a gente tenha se exaltado hoje um pouco, mas é importante. Isso precisa ser dito, precisa ser esclarecido. E você não precisa concordar com a gente. Basta apenas ouvir e formar a sua opinião, porque esse é o nosso objetivo. Favorecer elementos, ferramentas que ajudem a você a formar a sua opinião sobre determinado assunto. Se você quiser checar o que estamos dizendo, fique à vontade, procure outros lugares. Mas aqui você vai ter sempre o outro lado da história. Ok? Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Aproveite para pedir que você se inscreva em nosso canal. É importante isso. E é só dar um clique ali em cima no inscreva-se que está tudo certo. E nos vemos de novo amanhã ao meio-dia ao vivo. Um forte abraço e até lá.